Capítulo 1. Deus existe? Somente por Deus minha alma espera em silêncio. Dele vem minha salvação. Só Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza. Eu não serei movido. Salmo 62, 1 ao 2. A Bíblia é, sem dúvida, o livro mais importante e mais lido já escrito. Mais de 2/3 das pessoas na Terra acreditam no Deus da Bíblia. Isto inclui muçulmanos, judeus e cristãos e talvez alguns outros. Todas as 3 religiões aceitam os 5 livros de Moisés. Isto é importante porque estes livros incluem a criação, o alimento global de Noé e o que chamamos de pecado original, quando Adão comeu o fruto proibido. Estes textos de Moisés estabelecem que o perdão dos pecados só vem pelo derramamento de sangue. Além disso, que Deus nos criou e somos responsáveis somente perante Ele. Ele nos deu leis pelas quais viver, que estão em vigor em todo o mundo. O dilúvio global mostra que Ele é todo-poderoso e onisciente. Ele sabia do pecado no mundo e tinha o poder de destruí-lo. Para entender muitas das histórias da Bíblia, devemos considerá-las uma verdade completa. Se a Bíblia fosse um livro de histórias e mitos para nos ensinar lições, então quais partes são verdadeiras? Neste livro defenderemos um caso para provar a veracidade da Bíblia. E para descobrir como era a vida antes do dilúvio de Noé, devemos aceitar a verdade. Os versículos das histórias no início de alguns capítulos são do livro de Salmos e são escritura sagrada para todos os judeus, muçulmanos, conhecido como livro de Zabur, e cristãos. Claramente, Davi escreveu nesta escritura que a salvação é real, contado fora da Bíblia. Grande parte do outro terço da população mundial que não acredita na Bíblia tem religiões nas quais acredita que existe um Deus, mas não define o seu Deus como o Deus da Bíblia. Ele é. Por que não? As religiões primitivas e pré-históricas consistem em crenças em personagens divinos representados por coisas como touros, o sol, a lua, a água, o fogo e são evidenciadas por artefatos encontrados por arqueólogos, como imagens em cerâmicas, rochas e paredes de cavernas. As religiões primitivas são definidas pela ausência de um registro escrito. Esta é certamente uma crença secular, porque um ponto de vista bíblico consideraria o homem mais antigo como sendo bastante inteligente. Feita essa afirmação, podemos afirmar que toda a história se enquadra no período bíblico e então usar toda a história para fornecer a evidência de que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Alguns chamariam isso de raciocínio circular. Os evolucionistas darwinianos também usam raciocínio circular. Portanto, deixe a evidência ser o seu guia enquanto percorremos os fatos. Suponha que o homem moderno não tivesse ideia da existência de uma Bíblia ou da palavra escrita de Deus. Nosso conceito de religião seria muito diferente. Assim como o nosso conhecimento da história, imagine que um arqueólogo acaba de encontrar uma Bíblia antiga e completa. Seria aclamado como a maior descoberta de todos os tempos. Documentação de uma época que nem sabíamos que existia. Pensamentos de alguns cientistas. O fato da evolução é a espinha dorsal da biologia, e a biologia está, portanto, na posição peculiar de ser uma ciência fundada numa teoria não comprovada. É então uma ciência ou uma fé? A crença na teoria da evolução é, portanto, exatamente paralela à crença na criação especial. Ambos são conceitos que os crentes sabem ser verdadeiros, mas nenhum deles, até o presente, foi incapaz de ser provado. Essa afirmação é interessante, mostra que o objetivo dos cientistas de hoje é garantir que acreditamos que Deus não existe e que eles podem provar isso. Os falsos pensamentos do homem podem ser provados? Nessa teoria da evolução, tornou-se, como descreveu Popper,
uma teoria que não pode ser refutada por quaisquer observações possíveis. Toda observação concebível pode ser encaixada nele. Está, portanto, fora da ciência empírica, mas não necessariamente falso. Ninguém consegue pensar em maneira de testá-lo. As ideias, quer sem base, quer baseadas em algumas experiências de laboratório realizadas em sistemas extremamente simplificados, ganharam popularidade muito além da sua validade. Eles se tornaram parte de um dogma evolutivo, aceito pela maioria de nós como parte de nosso treinamento. Prova da evolução. Os cientistas afirmam que tudo aponta para a evolução, mas a ciência depende da observação, do teste e da repetibilidade. Esses métodos podem provar o que os cientistas afirmam? Não, e o mundo científico reconhece isso, porque eles deveriam mentir para nós. A evolução, pelo menos no sentido em que Darwin fala dela, não pode ser detectada durante a vida de um único observador. É bastante fácil inventar histórias de como uma forma deu origem a outra e encontrar razões pelas quais os estágios deveriam ser favorecidos pela seleção natural, mas essas histórias não fazem parte da ciência, pois não há como testá-las. Os biólogos são simplesmente ingênuos quando falam sobre experimentos destinados a testar a teoria da evolução. Não é testável. Pode acontecer que se deparem com fatos que parecem entrar em conflito com as suas previsões. Esses fatos serão invariavelmente ignorados e os seus descobridores serão, sem dúvida, privados de bolsas de investigação contínuas. Será o pensamento científico um produto de tentativa de obter subsídios? Criação bíblica. O primeiro versículo da Bíblia descreve a visão religiosa do Big Bang. Entre aspas, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Nesse versículo, a Bíblia proclama que Deus criou o tempo, o espaço e a matéria. No restante do primeiro capítulo do primeiro livro bíblico, Gênesis, Deus fez tudo. O relato não foi escrito como um conto de fadas. A história é contada no idioma original e ocorre em 6 dias literais. Você lerá que Deus fez a luz antes do sol, das estrelas e dos planetas. Interessante. A conta do Gênesis. Dia 1. Criou os céus e a terra e a luz. E tempo. Dia 2. Dividiu as águas, o firmamento acima, a água líquida abaixo. Dia 3. Separou a terra seca dos mares, vida vegetal criada. Dia 4. Criou o sol, a lua e as estrelas. Dia 5. Criação da vida marinha e dos pássaros. Dia 6. Criação de animais terrestres, incluindo dinossauros. Criou o homem para ser frutífero, encher a terra e subjugá-la. Dia 7. Após o 6º dia, Deus viu que sua criação era muito boa, ele descansou no 7º dia do seu trabalho e o santificou. Isso também será revisado em detalhes em um capítulo posterior. Principais religiões. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, a minha fortaleza. Salmos 18:2. Mas pergunte aos animais, e eles lhe ensinarão, às aves do céu, e elas te contarão, ou às plantas da terra, e elas te ensinarão, e os peixes do mar te declararão. Quem entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Em suas mãos está a vida de todos os seres vivos e o fôlego de toda a humanidade. Jó 12, do 7 ao 10. A maioria das fontes seculares nos diz que o homem primitivo desenvolveu muitos sobredeuses,
normalmente com muitos deuses. Dizem-nos que os judeus apresentaram uma nova religião com apenas um Deus, um novo conceito. Na verdade, muitas fontes nos dizem que as histórias da Bíblia foram emprestadas de crenças e relatos anteriores. A maioria das pessoas lógicas, sem dúvida, concordaria que para ter vida após a morte é necessário que haja um Deus. Se quiser entrar na vida após a morte, você precisa saber qual Deus seguir. Vamos tentar resolver isso. Primeiras crenças em Deus e religião. Fontes da internet indicam as primeiras religiões conhecidas. Essas incluem as religiões orientais, mais o judaísmo. O judaísmo é a base para as religiões abraâmicas, que incluem o cristianismo e o islã. A seguir estão as 8 primeiras religiões principais, incluindo quando se pensava que foram formadas e também suas crenças básicas. 1. Hinduísmo, fundado por volta do século 15 a 5 a.C. O hinduísmo não é uma religião organizada em um sistema de crenças distinto, mas é a principal religião do subcontinente indiano. Mais de 90% dos hindus do mundo vivem na Índia. O hinduísmo é difícil de definir. Suas origens se perdem em um passado muito distante. Não possui um livro sagrado, mas vários. Não existe um corpo único de doutrina. Em vez disso, há uma grande diversidade de crenças e práticas. Existem muitas seitas, cultos, teologias e escolas de filosofia, e todas elas encontram lar no hinduísmo. É uma religião que adora muitos deuses, mas também adere à visão de que existe apenas um Deus chamado Brahman. Outra característica do hinduísmo é a crença na reencarnação. 2. Zoroastrianismo, século 10 a 5 a.C. Esta religião é semelhante ao judaísmo, porque foi fundada no mesmo período e seguiu um dos deuses único e incriado. Os seguidores acreditam na prova final do bem sobre o mal. As características do zoroatrismo incluem a crença em um Messias, julgamento após a morte, céu, inferno e livre-arbítrio. Judaísmo, século 9 a 5 a.C. Isso será discutido no próximo capítulo. 4. Jainismo, século 8 a 2 a.C. O jainismo é uma das principais religiões que se desenvolveram na antiga civilização da Índia. O objetivo do jainismo é o progresso espiritual do indivíduo através de uma sucessão de etapas até que ele seja capaz de conquistar e renunciar à dependência do mundo e de si mesmo. Os seguidores do jainismo acreditam que o mundo, o espaço e o tempo são eternos e incriados. Existe um centro que contém uma região de almas na qual todas as coisas vivas, pessoas, animais e deuses e demônios existem. Abaixo desta região há uma série de infernos, locais de punição e tortura. Confucionismo, 5. Século 6 a 5 a.C. O confucionismo foi fundado por Confúcio, cuja filosofia humana influenciou a civilização do leste da Ásia, com ensinamentos e ditos sábios. Confúcio tentou levar as pessoas a um modo de vida virtuoso e ao respeito pelos ensinamentos dos sábios das gerações anteriores. Confúcio não pretendia ser mais do que um homem. No entanto, quando morreu, foi reverenciado quase como um deus. 6. Budismo, século 6 a 5 a.C. A religião de cerca de 1/8 da população mundial, o budismo é o nome de um sistema de crenças desenvolvido em torno dos ensinamentos de um único homem, o Buda, cujo nome era Siddhartha Gautama, viveu há 2.500 anos na Índia. Não existe uma única Bíblia do budismo, mas todos os budistas compartilham algumas crenças básicas. O Buda queria disponibilizar a sua inspiração sobre a natureza
dá vida aos outros para o seu melhoramento. Ele transformou sua experiência em uma doutrina conhecida como as 4 nobres verdades, a base de todas as escolas do budismo. Seus ensinamentos originais foram transmitidos de geração em geração, de boca em boca. 7. Taoísmo, século 6 a 4 a.C. O taoísmo é uma tradição filosófica semelhante ao confucionismo, na medida em que ensina disciplinas para alcançar a perfeição, tornando-se um com o universo. O taoísmo difere do confucionismo por não enfatizar rituais rígidos e ordem social. 8. Shintoísmo, século 3 a.C., século 8 depois de Cristo. O shintoísmo não tem fundador conhecido, nem existem livros sagrados. Seus 2 principais livros são Registros de Assuntos Antigos e Crônicas do Japão, escritos em 712 e 720 d.C., respectivamente. São compilações da antiga tradição oral do shintoísmo, mas também tratam de outros temas históricos. O núcleo da mitologia centra-se na deusa do sol, cujos descendentes unificaram o Japão sob a autoridade do primeiro imperador. Números de aderentes em milhões. Do judaísmo, 15. Cristão, 2.308. Total judaico-cristão, 2.323, 29%. Islã, total e Baal, 1.907, 24%. Hindu, 1.200. Budista, 506. Chinês tradicional, 394. Sikhismo, 26. Confucionismo, 7. Jainismo, 4. Shintoísmo, 4. Outro oriental, 24. Leste total, 2.165, que dá 27%. Regiões étnicas, 300. Religiões tribais, 100. Unitaristas, 1. Outras e novas religiões, 4. Total outros, 405, 5%. Ateu total, sem Deus, 1.200, 15%. Total geral, 8.000, 100%. O hinduísmo é a única religião nessa lista que pode ser anterior ao judaísmo. Apesar das ideias listadas acima, o êxodo ocorreu por volta de 1300 a.C. Abraão, o pai do judaísmo, viveu 500 anos antes do êxodo. Por que então nos dizem que o judaísmo surgiu e inventou o conceito de um Deus único depois que as religiões anteriores adoravam muitos deuses? Suspeito que esta suposição moderna se materializou com base nas datas do Antigo Egito e na sua religião de muitos deuses. A antiga religião egípcia desapareceu há cerca de 1.700 anos, por isso não podemos procurar a ajuda dos seus muitos deuses para chegar ao céu. Além disso, o que é mais importante, o mundo secular faz tudo o que pode para desacreditar a Bíblia. Eles mentirão para fazer isso. Isso é triste, mas é verdade. O shintoísmo tem muitos deuses criados pelo homem, incluindo o Deus Sol. Ele teve descendentes que unificaram o Japão sobre o primeiro imperador. O imperador também é considerado um deus, mas também é um homem cujas únicas credenciais divinas são que o povo o adore. A preocupação é sobre como viver esta vida. Não há preocupação sobre como chegar ao céu, ou mesmo se existe um. Não estou muito interessado em colocar meus ovos nessa cesta. O judaísmo, o budismo e o taoísmo estão preocupados com as obras que alguém faz nessa terra. No budismo, o conceito de céu é um estado de iluminação, não um espaço físico. Os taoístas acreditam que a morte resulta na libertação de uma alma do cadáver, mas não há uma ideia definida sobre o que acontece depois disso. Os jainitas acreditam que o universo sempre existiu,
Salvação é a liberação da alma para um lugar feliz, depois de afrouxar todos os laços do karma. A grande questão é, então, uma delas é a religião verdadeira? Uma leitura do livro bíblico inteiro de Gênesis pode responder a esta pergunta até certo ponto. A Bíblia afirma que Deus criou tudo. Nesse relato, ele criou o primeiro homem, Adão, e sua esposa, Eva. Deus falou com Adão. Portanto, segundo o relato bíblico, a humanidade sempre conheceu o Criador, o Deus da Bíblia. Também, de acordo com o relato de Gênesis, o homem não foi feito como uma forma primitiva e estúpida de macaco, mas como uma criatura inteligente e totalmente desenvolvida. A Bíblia descreve o homem primitivo, as civilizações primitivas e as capacidades do homem primitivo. Religiões abraâmicas. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é o seu refúgio em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Salmos 37, 39 ao 40. Abraão era um homem devoto que conhecia o Deus da Bíblia. Lemos que Deus prometeu, embora fosse velho e não tivesse filhos, que os herdeiros de Abraão seriam tão numerosos quanto as estrelas e como a areia das praias. Eventualmente, ele gerou Ismael através da serva de sua esposa Agar. Deus prometeu que as descendências de Ismael se tornariam uma grande nação, e assim foi. Os descendentes de Ismael são os árabes. Mais tarde, Abraão e sua esposa Sara tiveram um filho chamado Isaque. Os filhos de Isaque também serão numerosos. Isaque foi o pai dos israelitas. O judaísmo originou-se nos reinos de Israel e Judá e é baseado nas crenças em um Deus verdadeiro. O judaísmo é a base do cristianismo, que inclui que Jesus é o Messias que sofreu, morreu e ressuscitou na morte para fornecer um meio de salvação para seus seguidores. O cristianismo surgiu do judaísmo como a segunda religião abraâmica. O cristianismo surgiu por seguidores de um judeu do período do segundo templo chamado Jesus Cristo. O cristianismo tem o maior número de adeptos entre as três religiões abraâmicas. Os seguidores originais eram judeus e no início da história da igreja isso também foi ensinado abertamente aos gentios. Os adeptos do Islã citam que no século 7 d.C., muitas revelações de Deus chegaram a Maomé por meio do anjo Gabriel. A mensagem que Maomé recebeu disse-lhe que havia apenas um Deus, não muitos deuses, como a maioria dos árabes acreditava na época. Este Deus foi o Criador do mundo e um dia julgaria a humanidade. O judaísmo e o cristianismo já estavam espalhando a ideia de um Deus único. O Islã nunca foi incorporado ao judaísmo ou ao cristianismo. Tornou-se uma nova religião e também uma nova civilização. Os adeptos consideraram 4 livros como sagrados. O Injil é o nome árabe para o Evangelho de Jesus, Isa. O Zabur, Salmos, Taurá, o livro de Moisés, e o próprio Alcorão. A palavra Injil também é usada no Alcorão, no Hadith e nos primeiros documentos muçulmanos para se referir tanto a um livro quanto às revelações feitas por Alá ao profeta Isa. Essas 3 religiões são consideradas por 2/3 dos habitantes da Terra como as verdadeiras religiões. Seguidores de cada um nomeiam o seu como verdade. Antes e depois de Abraão, ocorreram 2 grandes histórias bíblicas. Estas são o dilúvio de Noé, quando Deus destruiu muita maldade, e o Êxodo, quando os judeus escaparam do cativeiro do Egito. Esses relatos são dados em Gênesis e Êxodo. Visto que as 3 religiões abraâmicas aceitam o livro de Moisés como escrituras, precisamos examinar as histórias para avaliar a sua confiabilidade.